Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos fazer leitura dos versos 18 a 22. Está escrito o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Irmãos, a minha palavra hoje é uma palavra solene, de exortação ao meu coração e ao seu coração também. Eu quero olhar para esse texto e falar sobre aparências, meras aparências. Este milagre de Jesus é diferente dos demais. Isso levou alguns estudiosos até mesmo a rejeitarem o registro desse milagre, porque todos os milagres que Cristo operou foram milagres positivos. Ele curou enfermos, ele purificou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele deu voz aos mudos, ele deu audição aos surdos, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou pães e peixes, ele ressuscitou mortos. Os milagres de Cristo sempre trouxeram alegria, trouxeram vida, trouxeram esperança, trouxeram salvação, trouxeram livramento. Mas esse milagre é chamado de um milagre negativo. Jesus amaldiçoa uma figueira e ela seca, vira lenha para o fogo. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem: mas como assim? Por quê? E a minha esperança é que esta passagem tão grave, tão solene, possa levar a você e a mim também, a todos nós, a um autoexame, a uma análise mais profunda, debaixo da epiderme da nossa alma, para nós fazermos uma espécie de check-up espiritual, uma sondagem profunda do coração. Se vocês perceberem, esse fato acontece depois que Jesus entra em Jerusalém. Naquela semana, Jesus haveria de ser preso, condenado para ser crucificado e morrer na cruz. E quando Jesus entra, lá está o templo, tão belo, tão magnificente, uma construção magnífica, as cerimônias acontecendo, os rituais acontecendo, as multidões afluindo. Mas Jesus Cristo percebe que no meio de toda aquela movimentação, de todo aquele cerimonial, de toda aquela ritualística, faltava vida.
A casa de oração fora transformada em covil de salteadores. Os saduceus, pela ganância, tinham transformado a religião num comércio. Os fariseus, rendidos ao legalismo, eram zelosos, mas sem entendimento. O templo era apenas um símbolo, mas não tinha mais vida. E diz a Escritura que Jesus Cristo, depois de purificar o templo, ele vai para Betânia, a 9 quilômetros de Jerusalém, pernoitar com seus discípulos. E no dia seguinte, retornando para Jerusalém, ao caminhar, viu de longe, diz Marcos, uma figueira, bonita, frondosa. E ele estava com fome. E ele vai a esta figueira, procurar figos. E mexe com ela, e abre seus galhos, e olha entre as suas folhas, e não vê nenhum figo. Contrariando o fato, porque diz Marcos que não era estação de figos. Mas a figueira estava cheia de folhas, e os frutos na figueira vêm antes das folhas. Se as folhas vêm, é porque diz que tem frutos. E quando Jesus percebe que aquela figueira fazia uma propaganda enganosa, que ela prometia o que não possuía, que ela tinha apenas aparência, mas não realidade, diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que ela imediatamente secou. E isso para nós tem algumas lições que eu gostaria de destacar à luz do texto. Primeira lição: uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Irmãos queridos, essa figueira, ela fazia uma propaganda, porque dentro da entendimento é de que primeiro vem o figo, depois vem as folhas. Se ela estava cheia de folhas, pressupunha que ela tinha figos. E portanto, aquela figueira à beira do caminho estava tocando trombetas, ela estava proclamando, ela estava anunciando algo que não era verdadeiro. E isso, é claro, tem implicações espirituais, e é por isso que Jesus faz esse milagre, não para transformar aquela figueira em lenha, mas para aquecer o nosso coração e a nossa alma. As pessoas envolvidas aqui, aparentemente superam em muitas demais. As outras figueiras não tinham folhas, porque diz Marcos que não era estação de figos. Há pessoas que, quando você olha para elas, parece que elas superam as demais. Como Eliabe, quando Davi viu, disse: é este o ungido do Senhor. São pessoas que impressionam pela sua maneira de falar, pela profundidade e sagacidade, ou entendimento profundo das coisas mais profundas, das coisas de Deus, e você fica impressionado com elas. Pela sua conversa, pela sua especulação teológica, mas não tem frutos. Tais pessoas até chegam a desafiar as estações do ano. Elas parecem ser mais espirituais do que as demais. Como Pedro: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Pessoas que parecem muito adiantadas em comparação com outras pessoas ao seu redor, mas não passa de fachada, não passa de aparência, não passa de propaganda enganosa. Tais pessoas parece que ultrapassam a regra comum do crescimento. Primeiro figo, depois folhas. Essas pessoas professam e proclamam ter frutos, mas só tem folhas. Como poderíamos ver na igreja de Laodiceia, ela faz propaganda dela mesma. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada. Quando Jesus olha e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, miserável, está cega, nua.
Tais pessoas chegam a atrair a atenção das outras, porque diz Marcos 11:14, que Jesus vê essa figueira de longe. Ela chamava atenção, ela atraía os olhares, ela era algo impressionante. E diz a Escritura que há muitas pessoas assim, que são impressionantes, chamam atenção, como aquele fariseu que entrou no templo e se colocou de pé na beira do altar, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, eu oro, eu entrego o dízimo. Eu não sou como aquele miserável publicano. Mas quando Jesus investiga, só tem folhas, não tem frutos. Se você perceber, esta figueira atraiu a atenção de Jesus e dos discípulos. Há quantas pessoas que atraem também as pessoas boas, a sua proximidade, a sua volta. Mas, quando você vai ver, não tem substância, não tem piedade, não tem vida com Deus, não tem coração íntegro, não tem vida solene aos pés do Altíssimo, apenas folhas. E eu não posso fazer essa análise no seu coração, e você talvez não consiga fazer no meu. Mas essa é a hora de cada um de nós aqui nesta manhã sondar-nos a nós mesmos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Quem sou eu? O que as pessoas admiram verdadeiramente é a minha realidade ou a minha aparência? O que atrai as pessoas é quem eu falo que eu sou ou quem de fato eu sou? O que as pessoas admiram são as minhas folhas ou vem em mim frutos? A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção, depois de uma propaganda enganosa, é uma investigação meticulosa. Porque se você perceber, quando Jesus se aproxima dessa figueira, o que ele procura? Fruto. Fruto, apenas fruto. E quando Jesus se aproxima de você e de mim, ele não quer folhas, ele quer fruto. Ele não quer propaganda, ele quer realidade. Ele não quer aparência, ele quer verdade no íntimo. Ele não quer apenas alguma coisa bela para se ver, ele quer nutrir, matar a sua fome. Ele não quer um cenário, ele quer uma realidade íntima. Oh, queridos irmãos, o Senhor Jesus está hoje aqui entre nós. Diz a Escritura lá em Apocalipse capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3, que Ele está andando no meio dos candeeiros. Ele conhece a você, conhece a mim, Ele sonda a nós. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe quando há falta de amor, Ele sabe quando há falta de integridade na palavra, Ele sabe quando há mundanismo, Ele sabe quando há pecados escondidos, Ele sabe tudo quanto está existindo e habitando no nosso coração. E Ele se aproxima de nós nesta manhã, procurando fruto e não folhas. Segundo, Jesus tem o direito de esperar fruto, quando Ele vem procurá-lo. Porque nós fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A seiva da vida está em nós. O poder do Espírito habita em nós. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos uma novidade de vida. E nós precisamos produzir fruto. Ele não apenas procura fruta em nós, Ele tem o direito de encontrar. Porque tudo aquilo que precisávamos para produzir fruto, Ele nos deu.
Nós temos a sua palavra, nós temos o seu Espírito, nós temos o seu poder, nós temos a presença dele conosco, nós temos a ordem dele, que nós devemos produzir fruto, e muito fruto, e é nisso que o Pai há de ser glorificado. Portanto, fruto é o que o Senhor Jesus deseja ardentemente na nossa vida. Porque diz o texto em Marcos que Jesus teve fome. E quando ele se aproxima de nós, ele tem fome de ver em nós fruto, santidade, piedade, pureza, santificação, alegria, paz. Ele quer ver isso em nossa vida. Ele procurava fruto, ele não procurava folhas. Ele não se satisfaz com folhas. Ele sente necessidade de sermos santos. É por isso que ele procura frutos. Mas notem mais. Quando Jesus chega naquela figueira, ele não só procura frutos, ele tem um discernimento profundo e agudo acerca da realidade. Ele não confunde folha com fruto. Ele não confunde a aparência com realidade. Quando ele se aproxima de você e de mim, ele sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é Judas, ele sabe quem é Pedro, ele sabe o que é verdadeiro, ele sabe o que é maquiagem, ele sabe o que é propaganda falsa, ele sabe o que é falso, ele sabe o que é obra do Espírito, ele sabe o que é obra da carne, ele sabe o que é realidade do fruto e ele sabe o que é mera aparência, mera propaganda. Ele tem um discernimento absoluto e um conhecimento pleno da nossa vida. A investigação é meticulosa. Mas deixa eu dizer outra coisa para vocês. Esse texto trata não apenas de uma propaganda enganosa e de uma investigação meticulosa, mas finalmente esse texto trata de uma condenação dolorosa. Uma condenação dolorosa. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse ponto. Onde deveria achar fruto, achou somente folhas, e Jesus então diz para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Aí você diz: Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ele não amaldiçoou a figueira. Ele diz para a figueira: fique como você está, você já é uma maldição. Se ela estava fazendo propaganda do que não possuía, ela não possuía o que fazia propaganda. E o que Jesus disse: então fique como você está. E aqui está, meus irmãos, o maior de todos os juízos. E é o grande juízo de Deus. E será o grande veredito no dia do tribunal de Deus. Deus não vai mudar e não vai alterar nenhum veredito naquele dia. A ordem vai ser: fique como você sempre esteve, para sempre. Continua o injusto sendo injusto. Então a grande pergunta hoje é o seguinte: se Jesus lavrar uma sentença sobre nós, se Ele congelar-nos no que somos agora, no que nos tornaremos? Quem somos nós? Porque preste atenção, o que Jesus quer não é apenas religiosidade. Israel estava cheio de religiosidade. Hoje fomos desafiados de forma tão legítima e de forma tão correta, de estarmos na casa de Deus, de priorizarmos o culto a Deus, de não criarmos novos afazeres no dia de Deus, para nós termos entendimento de que esse é o dia de Deus, e nós temos que estar na presença de Deus, com deleite em Deus. Mas é possível que tudo isso aconteça e não mexa nada no coração. Como Israel, que chegou um momento lá no passado em que o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor esse, apenas para permanecer nos seus pecados.
É possível que você venha para a igreja, é possível que você escute um sermão, é possível que você cante os cânticos, é possível que você entoie os hinos, é possível que você faça duplas de oração, é possível que você volte para casa e não mudou absolutamente nada. A grande pergunta é, se Jesus disser o seguinte: fique como você está, como você estará? Sem fruto? Como sempre esteve, apenas propaganda? Esta é uma hora de uma profunda análise do meu coração, do seu coração. Quando eu olho para a Escritura, e eu vejo que o juízo de Deus, seja temporal ou seja final, é o mesmo. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus entregou aos homens a inclinação do coração deles. É isso que você quer? Então seja isso que você quer. É isso que você busca? Então tenha o que você quer. É assim que você vive? Então continue assim. E no dia do juízo, essa vai ser a sentença: permaneça como você sempre esteve, para sempre. E a figueira secou-se de alto a baixo. Eu quero concluir esta palavra de exortação ao meu coração, ao seu coração. Jesus está aqui hoje para levantar os galhos da sua vida, para olhar lá dentro das folhagens, para ver se encontra algum fruto. Ele não se contenta com folhas, ele quer fruto. Ele tem fome. E ele não se alimenta de folhas, ele precisa encontrar fruto. A grande pergunta hoje para o seu, para o meu coração: será que Deus está encontrando satisfação em nós? Será que o que tem na minha vida está matando a fome de Jesus, de desejar encontrar em nós fruto? Deus não se impressiona com as aparências, Deus vê o coração. Não era estação de frutos, mas aquela figueira tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha frutos. Se não tem fruto, não tente mostrar o que não tem. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: se hoje você, examinando a sua vida, diz: meu Deus, não tem fruto, pois é hora de você clamar aos céus, porque pode reverter a sua situação. A Bíblia diz que a vara seca de Arão floresceu e produziu amêndoas, gomos e muitas amêndoas maduras. Se a sua vida está seca, ela pode reverdecer. Se a sua vida está seca, ela pode florescer. Se a sua vida está sem fruto, ela pode frutificar. O que Jesus não tolera é a hipocrisia. O que Jesus não tolera é a propaganda enganosa. O que Jesus não tolera é aparentar ser o que não é. Mas se você hoje, agora, nesta manhã, reconhecer: Senhor, eu preciso, eu careço, eu necessito, Senhor. Eu não quero permanecer com a minha vida apenas com propaganda. Eu não quero ser infrutífero. Eu não quero comparecer diante de Ti de mãos vazias. Eu não quero fazer de conta, Senhor. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero viver uma vida dentro da santidade. Eu quero viver uma vida para a glória do Teu nome. Eu quero que Tu te deleites em mim. Eu quero alimentar a Tua fome de santidade na minha vida, Senhor. E se você desejar isso e orar e assim, o Senhor Jesus atenderá o seu clamor e restaurará a sua sorte. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante de Deus. Pedir ao Senhor misericórdia. Pedir a Ele: Senhor, vem aqui a minha vida. Estou aqui, Senhor, como essa figueira. Eu não quero mais fazer propaganda do que eu não tenho. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e fiquem admiradas do que eu aparento ser.
Tu me conheces. Tu enxergas o que está por trás das folhas. Tu não te agradas apenas de uma exuberância, de uma beleza externa. Eu preciso de fruto, Senhor. Cura-me da esterilidade. Eu não quero que Tu te aproximes de mim, Senhor, não encontrando fruto que traga glória para o Teu nome. Eu quero orar em Seu favor nesta hora. E orar por mim também. E se você hoje deseja glorificar a Deus produzindo muito fruto, e se você deseja que o Espírito de Deus opere em você, com graça, para que você seja um ramo frutífero da videira verdadeira, para que você não tenha apenas folhas, mas frutos, para a glória de Deus. Eu quero que você se ponha em pé onde você está e eu quero colocar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, na presença de Deus em oração, nesta hora. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida do Teu povo, a vida desta igreja. Tu estás aqui, Senhor, porque Tu andas no meio da Tua igreja, Tu sondas a Tua igreja, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a verdade no íntimo. Tu sabes, meu Deus, o que é propaganda e o que é realidade. Tu sabes o que é folha, Tu sabes o que é fruto. E nesta manhã nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós. Das muitas vezes, Deus, que nós éramos apenas folha, sem nenhum fruto. Que as pessoas admiravam a nós pela aparência e não pela essência. Mas Te pedimos em nome de Jesus, que Tu cures a nossa esterilidade, que Tu restaures a nossa sorte, que Tu nos dês a bênção, Deus, de frutificarmos no Teu reino, de Jesus ao aproximar-se de nós, ó Deus, encontrar em nós fruto, muito fruto para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor, renova o nosso ânimo, restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração. Que este milagre tão solene de Cristo não seja um juízo para nós, mas um alerta para o nosso coração. Porque ainda é tempo, Senhor, ainda é tempo de escavarmos ao nosso redor, de colocarmos adubo, Senhor, e na estação própria produzirmos fruto para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, renova o coração do Teu povo, a fidelidade, o apego, o compromisso, a aliança contigo, para que sejamos um povo frutífero, que traga glória para o Teu nome e bênção para o mundo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.